Olá, queridos irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para dar continuidade à nossa série de mensagens chamada Testemunhos, e você é meu convidado para ficar até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai ser edificado por aquilo que Deus é capaz de fazer na vida de alguém. Deus fez na minha vida uma completa restauração emocional, libertação completa na minha mentalidade em relação na forma como eu via relacionamentos, e por isso eu convido você a persevere até o fim desse vídeo, que você vai entender muito bem aonde é que o Senhor está querendo nos levar, ok? Fica comigo aí, fica ligado, fica firme e vamos lá entrar já nessa história sem mais delongas, ok? E se você não assistiu o vídeo 1, só um parecer aqui para você, bem breve. Encontra aqui o testemunho número 1 que eu contei, foi da minha conversão a Jesus, tá? Então, para você entender aquilo que eu vou contar para você aqui, é importante que você vá lá e assista esse vídeo onde eu contei meu testemunho, tá? Então, se você tá aqui, pode assistir até o fim, mas depois você vai lá e assiste o vídeo onde eu contei sobre a minha conversão para você entender mais de maneira ampla sobre o que eu estou falando aqui nesse vídeo, ok? Então, vamos lá. Vamos lá, né? Bom, na fase da minha adolescência, eu simplesmente vivi relacionamentos de acordo com as minhas próprias vontades. Então, eu entrava e saía de relacionamentos com muita facilidade, comecei a namorar muito nova, comecei a me envolver com rapazes com 12 anos de idade, e com 14 anos já era algo público. Então, eu entrava, era namorinho de escola, e aí ia passando de namorado para namorado, ficava com um, ficava com o outro, não tinha aquela consciência de santidade, até porque não tinha como eu ter esse tipo de consciência, porque eu não era cristã. Então, eu era bombardeada e completamente influenciada pelo que eu via na televisão, nas novelas, nos filmes, nos programas da tarde, né, os programas de televisão. Naquela época não tinha tanta acessibilidade à internet como nós temos hoje. E tinha muito acesso à pornografia, implícita e explícita. Então, o que eu tinha de informação para me relacionar, era isso que eu absorvia. E somado ao ambiente onde eu vivia, escolar, familiar, então eu não tinha muita estrutura para entender sobre fidelidade, sobre castidade. Eu não entendia nada sobre relacionamentos. Vamos falar bem a realidade. Basicamente era isso. Não tinha uma estrutura para estar me relacionando com ninguém. Então, o que dava na telha, eu simplesmente fazia. E com 15 anos, 16 anos, eu já comecei a ter os relacionamentos mais sérios. Com 16 anos, eu já estava num relacionamento mais sério, que durou 3 anos. Foi o relacionamento que durou mais tempo que eu tive. E foi o penúltimo relacionamento. Na verdade, foi o relacionamento sério que eu tive antes de conhecer o Senhor Jesus. Porque eu tive um outro relacionamento depois desse, mas não foi nada sério. Mas o que aconteceu foi que eu comecei a namorar muito cedo, como eu estava dizendo, e bombardeada com todo esse tipo de informação que inflamava a minha carne, eu acabei me entregando muito cedo, acabei me envolvendo em traições, em problemas, como eu disse para vocês no vídeo anterior, somado a drogas, somado a bebedeira, somado a festas e com todos os traumas que eu já carregava, feridas internas que eu carregava desde a infância, aquilo tudo ali se tornou muito explosivo na minha vida, muito explosivo. E na época eu já frequentava o centro espírita, então eu gostava muito de, de fazer consagrações pessoais. Então, nessa época, eu acabei comprando, eu procurei uma tabacaria aqui em Rio Verde, não vou citar o nome, aqui na minha cidade, eu procurei, e eu tomei banho com coisas consagradas, a pombagira, né? Eu usei coisas, perfumes, objetos, né? Certas coisas que eu fazia, e eu tinha consciência que era consagrado, e você tem todo o direito de acreditar no que você quiser, ok? Talvez você está aqui assistindo esse vídeo e você não é cristão,
mas eu, como uma cristã, estou contando a minha experiência, ok? Então fica aí, eu estou aqui com todo o respeito do mundo, contando para vocês a minha experiência. E eu sabia, nessa época em que eu frequentava o centro espírita e que eu busquei aqui na cidade comprar essas coisas consagradas, eu sabia qual era o objetivo. Lá eles me explicaram, olha, você vai tomar banho com isso para você atrair o maior número de homens que você conseguir. Esse era o objetivo, era fazer amarração mesmo, para que os meus relacionamentos, os homens, ficassem apegados a mim emocionalmente. Então eu tinha toda a consciência daquilo que eu estava fazendo. Eu não estava fazendo algo que era estimulado por outras pessoas. Era algo que eu acreditava e que eu queria, influenciada por forças diabólicas. Influenciada por forças diabólicas que inflamaram a minha carne. Então, somado a todo tipo de informação destrutiva que eu tinha, então eu comecei a desenvolver relacionamentos baseados no interesse. E aí, como eu estava dizendo para vocês, passa de um relacionamento para outro, de um para outro, de um para outro, até que eu entrei nesse relacionamento mais sério. E no primeiro ano de relacionamento, foi um relacionamento bem onde eu me aprofundei um pouco mais, onde eu tive intimidade pela primeira vez e acabei me envolvendo de maneira muito intensa com esse rapaz na época, a tal ponto de eu passar a conviver na casa dele, com a família dele, e nós praticamente começamos a viver uma vida de casados, mesmo sem ter responsabilidade, entende? Não tínhamos responsabilidade de casados, não éramos casados, mas nós vivíamos práticas de casado. Então, era uma confusão, era literalmente uma confusão. E no primeiro ano de relacionamento correu tudo bem. Quando chegou no segundo ano de relacionamento, começaram a vir os problemas, porque as minhas crenças, como eu compartilhei com vocês, eram crenças de infidelidade, eram crenças completamente distorcidas. E eu comecei a carregar tudo isso para dentro daquele relacionamento e comecei a ter esse tipo de prática. E fiz essa pessoa sofrer muito na época. Muito. E aí eu, como somado a todo tipo de consagração que eu fiz, acabava que gerava muito mais peso e dor para essa outra pessoa durante esse segundo ano de relacionamento. E não vou entrar em muitos detalhes. No terceiro ano, o que aconteceu? O jogo virou. E aí eu experimentei a lei da semeadura pela primeira vez. Tudo que eu havia plantado no primeiro ano de relacionamento com essa pessoa, no terceiro ano de relacionamento, tudo isso veio uma avalanche sobre mim. Veio uma avalanche sobre mim. E eu comecei a colher de maneira dobrada aquilo que eu havia feito com essa pessoa no primeiro e no segundo ano de relacionamento. Então eu comecei a sofrer com traições, abandono, eu comecei a sofrer com humilhações. Então tudo que eu fiz com ele nos 2 primeiros anos, no terceiro ele começou a fazer comigo. Só que ele começou a fazer pior. Então eu comecei a provar do meu próprio veneno no terceiro ano de relacionamento com essa pessoa. E foi uma época muito difícil na minha vida. Muito difícil. Eu tentei sair das drogas por conta própria, não consegui. Eu tentei parar com o álcool, não consegui. E comecei a me envolver cada vez mais com essas práticas ocultas e comecei a me envolver com outros relacionamentos, envolvido nesse relacionamento, e foi virando só briga, só confusão, foi virando uma destruição total, até que as humilhações começaram a ficar mais graves. E eu entendo hoje, olhando para trás, que era fruto de total imaturidade, totalmente. Somado a um estilo de vida destrutivo, não tinha como dar certo, não tinha como dar certo. O que a gente queria, às vezes, era muito na contramão. E aí, na época, essa pessoa estava envolvida, já começando a se envolver com o tráfico de drogas. E eu comecei a acompanhar essa pessoa, então eu estava correndo um risco de entrar numa furada pior do que a que eu já estava, entende? Então eu entrei em parafuso, e aí essa pessoa começou a me desprezar, e aí por fim ele queria terminar comigo, depois de várias vezes que a gente... Nesses 3 anos que a gente ficou junto, gente, para vocês terem uma noção da bagunça que era, nós terminamos algumas vezes e reatamos. Sabe quando um relacionamento fica assim, todo mundo sem vergonha? A palavra é essa, fica todo mundo sem vergonha, e aí termina, volta, tava desse jeito, uma confusão, só problema.
E aí aconteceu que ele começou a me desprezar completamente. Ele queria terminar comigo e eu não queria terminar com ele. E aí, nesse período, começou a se manifestar a carência emocional que existia dentro de mim. Porque até então, antes de tudo isso vir à tona contra mim, eu era a pessoa snob, eu era a pessoa arrogante, eu que era a pessoa dona da panca toda, né? A sabichona, a pessoa que maltratava, que humilhava, a pessoa que traía. Então, quando a coisa começou a vir pro meu lado, aí a carência veio à tona. Meu Deus, como eu estava pegada emocionalmente a essa pessoa. Eu estava com o emocional completamente destruído, destruído. E a minha alma estava completamente apegada à alma dessa pessoa. Porque se você não sabe, quando você tem intimidade com alguém, a sua alma acaba se entrelaçando com a outra pessoa. É por isso que Deus criou a intimidade sexual para o casamento, que é um ambiente seguro para essa prática. Entende, meu irmão? Entende? Agora você está entendendo as coisas? Então, eu estava completamente apegada emocionalmente. E quando as humilhações começaram a acontecer, eu comecei a literalmente a me humilhar. Eu comecei a ter um tipo de atitude que, meu Deus, como o diabo estava me escravizando, irmãos. Como ele estava me escravizando. Porque é vergonhoso olhar para trás. Hoje, eu olho para trás e eu penso, gente, como que eu fui capaz de me submeter a tamanha humilhação? Inadmissível. É inadmissível uma atitude daquela para uma mulher. Jamais. Eu já estava com 18 anos de idade. 18 anos. E eu estava indo de mal a pior. Aí que eu entrei em depressão, meus irmãos. Vocês viram que no vídeo anterior eu comentei com vocês sobre todas essas práticas de vícios que eu tinha na adolescência, somado a todas essas práticas esotéricas que eu tinha na minha vida e aprofundamento, né, nessas coisas demoníacas que eu tinha, somou com esse tipo de relacionamento destrutivo. E aí, quando a coisa começou a vir à tona, eu entrei em depressão profunda. Foi aí que eu entrei em depressão profunda. Não por causa do rapaz que eu namorava na época, mas porque foi uma conjuntura. Foi uma soma do estilo de vida que eu estava vivendo, com traumas de infância, com situações que eu vivi, experimentei. E olha quantos livramentos, irmãos, eu posso dizer para vocês, olhando lá para essa época, eu reconheço e agradeço a Deus, porque o meu estado poderia ter ficado 100 vezes pior. 100 vezes pior. E Deus foi tão bom que Ele me guardou em muitas situações, mesmo eu estando lá, longe da graça do Senhor, longe da presença do Senhor. Então eu glorifico a Deus por isso. Mas o que aconteceu, meus irmãos, nessa época, com 18 anos de idade, veja bem, uma pessoa que estava começando a vida, com 18 anos eu estava começando a querer viver. Então, eu estava em depressão profunda, entrei em depressão profunda, e o que aconteceu no meu relacionamento foi isso, e eu contei no outro vídeo como que foi esse processo de depressão profunda na minha vida. Tudo bem, essa pessoa, nessa época, que foi no início de 2013, janeiro, fevereiro e março, não falava comigo mais. Não respondia as minhas mensagens de texto, porque naquela época não tinha um WhatsApp ainda. Essa pessoa não respondia as minhas mensagens, as minhas ligações não atendia. Eu ligava no telefone fixo. Nossa, era o tempo todo ligando, correndo atrás. Que vergonha, que vergonha. E eu estava nas últimas. Completamente doente, enferma, indo para o hospital e eu ficava atrás dessa pessoa. Teve uma vez, eu lembro que ele atendeu a ligação e falou assim: por favor, não me procura mais, eu não quero saber de você. Eu não quero saber de você mais. Eu estava internada no hospital. E eu já estava enferma por conta dessa depressão. E aí, ele falou desse jeito: não me ligue mais, nós estávamos vivendo uma vida de casados, eu não te quero mais, não me liga mais, que eu não quero saber mais de você. Nós dois não temos mais nada, então pare de me ligar. E foi grosso comigo. E aí depois não tive mais acesso a essa pessoa. Pois bem, a minha vida correu durante esses meses, para vocês verem.
Algum tempo antes eu fui lá, tranquei a faculdade, na época eu fazia faculdade de Direito. Tranquei a faculdade, não queria saber de faculdade mais. Não queria. Não queria mesmo. E aí minha situação estava terrível, gente. Terrível. E aí em abril, que foi quando eu conheci o Senhor Jesus, onde ele entrou na minha vida, naquela noite em que eu liguei para minha prima Silvânia para ela ir orar comigo, porque eu não suportava mais, que eu estava pensando em dar um fim na minha vida naquela noite, o que aconteceu? A Silvânia foi, como eu contei no outro vídeo, e levou alguns jovens e o presidente de jovens para orar por mim. E pasmem vocês, meus irmãos, sabe quem que era o presidente de jovens? Quem que era? Quem que era? Responde aí para mim. Você já sabe quem que era. Meu marido, Mauro Hasegawa. Exatamente. Ele era o presidente de jovens na época. Olha só como que Deus faz as coisas. Como que Deus faz as coisas. Enviou meu futuro marido lá para me salvar. Eu falo assim que ele foi um anjo enviado por Deus. Um anjo enviado por Deus para fazer a oração de confissão ali, sabe? De fazer aquela oração por mim. Um enviado, um servo do Senhor enviado para trazer as boas novas da salvação para mim. Olha como que Deus faz. Deus é lindo demais, irmãos. Deus é lindo demais. Eu tinha um anseio dentro de mim de viver um relacionamento de verdade, algo saudável, algo bom. Só que eu não sabia expressar isso. E acabei entrando em furada, né? E aí, ali, eu conheci meu esposo, Mauro. E eu comecei a ser cuidada por ele na igreja, porque ele era o presidente de jovens na época. Então, ele me ensinava, obviamente, ele me deu o curso de batismo. Ele ajudou a me batizar na época com o pastor Renato, que fizeram o meu batismo. Então, ele participou, tem as fotos aqui em casa. E eu tinha um carinho imenso por ele, mas eu não tinha segundas intenções com ele. Não tinha. Eu fui ali, eu tava na igreja, tava servindo o Senhor, e tranquilo, beleza. Sabe, assim, tava ali querendo o Senhor, eu queria ser curado, eu queria ser liberto. Deus estava fazendo coisas maravilhosas na minha vida. Já nos primeiros dias eu estava sentindo a alegria da salvação. Ele me perdoou, me salvou. Aleluia, eu estava ali na presença de Deus. E na época, o Mauro estava até orando com uma outra pessoa. Olha só, ele estava até orando com uma outra pessoa na época. E aí, o que aconteceu? Um dia, essa pessoa virou para mim e falou assim: o Maurinho, porque se chamava ele assim, né? O Maurinho tá pensando que eu vou dar uma chance para ele, que eu vou namorar com ele, que eu vou casar com ele. Coitado, coitado dele, coitado. Nunca que eu vou namorar com ele. Nunca que eu vou entrar num relacionamento com ele. Essa pessoa falou isso numa roda de conversa e eu tava junto. Ela não falou diretamente para mim, mas ela falou na rodinha que eu tava. Quando essa pessoa falou isso, essa menina, eu na hora assim, eu pensei, gente, esse trem tá errado. Como que essa pessoa tem coragem de falar isso do Mauro? Ele é uma pessoa de Deus, é uma pessoa honesta, uma pessoa que tá ali fiel na igreja, que tá orando por ela. Como que ela é capaz de fazer isso? Tá iludindo ele, eu vou contar pra ele. Eu fiquei me doendo por causa do Mauro, tá? Vamos falar a verdade. Fiquei me doendo por causa dele, fiquei grilada. Vamos usar o palavreado, fiquei grilada. Pensei, ele não merece esse tipo de tratamento. Ok. Os dias passaram e aí eu não me lembro muito bem se o retiro que teve na igreja dia 1º de maio foi antes da conversa que eu tive com o Mauro no celular ou se foi depois. Mas, alguns dias depois, ele estava ministrando lá em São Simão. Estava fazendo uma campanha de libertação lá, 3 dias. E a gente conversava uma mensagem de texto, eu pedi oração para ele. O meu contato com ele era só assim, porque eu sentia aflição quando ia escurecendo à noite e eu pedi oração para ele orava para mim. Então nesse dia eu mandei mensagem para ele e contei o que a fulana tinha falado. Aí ele me respondeu assim: se não der certo o meu relacionamento com ela, então eu caso com você. E ele jura, irmãos, de pé junto, que ele não falou isso pra mim. Que ele não falou. Mas ele falou sim, ele mandou desse jeito. E naquele dia foi quando virou uma chave, sim. Porque aí, quando ele falou aquilo, eu me imaginei como seria se eu casasse com o Mauro. Irmãos, aí eu comecei a pensar nisso.
Eu confesso para vocês, comecei a pensar. Mas só no meu coração, guardadinho. Nesse meio tempo, aconteceu o retiro dia 1º de maio de 2013. Sempre tinha esse retiro na igreja e foi o primeiro retiro que eu participei na vida. E eu fui para esse retiro. Nunca tinha participado, era um dia inteiro, coisa maravilhosa. Nossa, maravilhoso. E lá foi a primeira vez, depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, que eu ouvi o Senhor falando comigo claramente. Eu me lembro que estava tendo o período de ministração da palavra antes do almoço. Não, teve o antes do almoço e eu fui almoçar. Quando eu fui almoçar, aí eles liberaram lá, né, a gente pegar o celular. Quando eu peguei meu celular para verificar as mensagens, tinha uma mensagem do rapaz que eu namorava antigamente lá no celular. E aí ele estava pedindo perdão, ele estava falando que me amava, ele estava dizendo que queria voltar comigo. Nossa, gente, ele falou tanta coisa assim que ele nunca falou nem quando a gente estava junto. Um texto enorme. E aí eu falei, uau, Deus respondeu minha oração. Mas por que eu pensei isso? Porque, olha só, irmãos, mesmo depois de eu entregar minha vida para Jesus em abril, eu continuei orando porque eu queria aquele relacionamento de volta. Eu queria aquele relacionamento de volta. Olha a mentalidade da crente. A mentalidade da crente. Sendo que a palavra de Deus é bem clara. A palavra de Deus diz que ele não aprova julgo desigual. Tá? Não tem como um crente namorar com quem não é. Entendeu? E eu tava querendo aquele relacionamento de volta, porque se Deus transformou a minha vida, Deus vai transformar a vida dele também. Quem nunca, né? Quem nunca? Oh, Senhor. Comecei a orar de madrugada por esse rapaz voltar. Então, no dia que eu recebi essa mensagem de texto lá no retiro, Deus respondeu minha oração. Foi isso que eu pensei na hora. Pensei, Deus respondeu minha oração. Olha só, Deus respondeu minha oração. E agora eu vou voltar com ele vai virar crente, nós vamos viver felizes para sempre. Ok, não respondi naquela hora. Voltei para o segundo tempo de ministração da palavra, para o culto. E aí, perdão, irmãos. Perdão. Voltei para a segunda parte, né, de ministração. O pastor que estava pregando era o pastor Malaquias, que estava pregando naquele dia. Uma palavra gloriosa de Deus. E aí, no meio da ministração, ele falou pro pessoal assim, gente, fecha os seus olhos. E aí, todo mundo fechou o olho, né? E aí, ele começou a profetizar e começou a dizer, tem uma pessoa aqui que recebeu uma mensagem de texto no seu celular de uma pessoa que você não via há muito tempo, mas Deus está dizendo, diga não hoje, antes que seja tarde demais. Irmãos, meus irmãos, naquela hora, eu senti um calor subindo assim, ó. Deus está falando, e ele repetiu, Deus está mandando você dizer não hoje. É para você dizer não para essa pessoa, antes que seja tarde demais. E aquela palavra eu sabia que era para mim. Ele não apontou o dedo para mim, ele não foi onde que eu estava, mas eu senti que era para mim naquela hora, eu reconheci a voz de Deus. Foi a primeira vez que eu ouvi Deus falando comigo tão claramente. Eu sabia, eu tinha consciência de que era Deus que estava falando comigo naquela hora. Era Deus que estava falando comigo. E aí ele falou desse jeito, diga não hoje, antes que seja tarde demais. Se você, ele falou assim, eu vou investir na sua vida como nunca, mas você precisa dizer não hoje. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, Jesus? Porque eu estava orando para que ele voltasse. Eu cria na restauração do meu relacionamento com ele, a gente ia casar e ser feliz para sempre. Agora Deus estava mandando eu dizer não para ele? Veja bem, eu tive consciência naquela hora que era Deus que estava falando comigo. Eu sabia que era Deus. E aí eu comecei a chorar copiosamente. Aí vocês já sabem, né? O resto do retiro todinho foi chorar. Foi chorar e lamentar, porque eu estava pegada ainda naquele relacionamento. E Deus estava falando para mim dizer não. Era para me dizer não, se eu quisesse viver o que Deus tinha preparado para mim. Aquele profeta falou isso lá naquele dia. E eu me lembro, essa parte não tem gravado. Eu me lembro que lá, eu até pensei assim, pensei, nossa, mas eu amo tanto. E aí o pregador lá na frente, o Malaquias, virou e falou assim, pois é, mas eu me responsabilizo de tirar esse sentimento do seu coração. Eita glória!
Irmãos, meus irmãos, chorei o dia inteirinho, mas tomei uma decisão. Naquele dia eu tomei uma decisão. Eu sabia que era Deus falando comigo, eu não falei nada pra ninguém, irmãos. Falei pra Deus, falei, Senhor, então hoje eu vou dizer não pra essa pessoa. Eu vou dizer não, porque eu quero viver o que o Senhor tem preparado pra minha vida. E eu fiz essa oração, falei, e o Senhor vai se encarregar de tirar esse sentimento do meu coração. Eu creio em nome de Jesus. Irmãos, quando eu saí daquele retiro, a primeira coisa que eu fiz foi me responder a mensagem do rapaz. E eu disse para ele assim, vamos marcar para a gente conversar nessa semana ainda. E eu sei, irmãos, que ele me respondeu de volta, achando que era para a gente reatar o relacionamento. A gente marcou naquela mesma semana da gente se encontrar, aqui em Rio Verde, a gente se encontrou numa praça. Foi até lá na Vila Menezes, a gente se encontrou lá, na Vila Menezes? Eu acho que é. A gente se encontrou naquela praça. E quando eu cheguei para conversar com ele, olha isso, irmãos, olha como que as coisas são. Meu Deus. Quando eu cheguei para conversar com ele, ele achou que era para reatar o relacionamento. Mas sabe o que eu fiz, irmãos? Eu contei para ele que Deus tinha falado comigo. Eu falei para ele, Deus falou isso e isso e isso para mim. Eu sou cristã hoje. Eu sou uma cristã e a minha vida vai ser totalmente diferente. Aí eu confessei para ele tudo que eu tinha feito de errado pelas costas, que ele ainda não sabia. Pedi perdão para ele. E ele começou a chorar, chorar. Começou a confessar para mim tudo que ele tinha feito contra mim, que eu não sabia. E a gente conversou naquele dia, ele pediu perdão para mim. Olha só, irmãos. Nós dois pedimos perdão um para o outro naquele dia. O Espírito Santo promoveu a reconciliação como amigos entre mim e ele. E eu falei para ele, olha, a partir de hoje, você nunca mais vai me ver. A partir de hoje, eu nunca mais vou te ligar. Nunca mais você vai receber uma mensagem de texto minha. Porque Deus falou comigo e eu vou obedecer à voz de Deus. E, irmãos, foi um chororô danado naquela praça. Foi um chororô. Todo mundo pediu perdão, todo mundo abraçou. E aí, meu irmão, sabe o que aconteceu? Para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Nunca mais eu tive prisão alguma em relação àquele relacionamento. Ele seguiu a vida dele e eu segui a minha vida. E aí o que aconteceu? Voltando ao contexto, né? A igreja, todo dia, eu congregava todo dia, praticamente. Onde tinha culto, eu estava lá. Minha vida era morar na igreja. Então eu comecei a conhecer mais profundamente o Mauro. Depois que ele respondeu essa mensagem para mim dizendo, né, que, se não der certo, então eu caso com você. Aí eu comecei a pensar nessa possibilidade e fui diante de Deus e falei para o Senhor, Senhor, se for da sua vontade de eu casar com ele, o Senhor vai trazer ele para mim. O Senhor sabe que eu não estou na presença do Senhor por casamento. Nem estava pensando nisso, nem queria. Irmãos, eu tinha feito um voto com o Senhor. No dia que eu aceitei Jesus, eu falei, nunca mais, castidade até o casamento agora. Só vou ter intimidade com o meu marido. O dia que eu casar, é com ele que eu vou ter intimidade. Exatamente isso, irmãos. E eu estava decidida a buscar a Deus. Eu queria buscar a Deus, eu queria frequentar a igreja, eu queria ser usado, eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Eu queria era isso, queria ganhar minha família. Só isso, não estava pensando em relacionamento. Mas no dia que ele mandou essa mensagem, eu passei a pensar. E aí eu comecei a orar desse jeito. Falei, Senhor, se for da tua vontade de eu me relacionar com o Mauro, o Senhor vai atrair ele até mim. O Senhor vai fazer isso. E eu não vou fazer nada. O Senhor vai fazer. Irmãos, eu sei que Deus direcionou tudo. E aí, cada dia que passava, nós dois estávamos mais amigos. Mais amigos. E eu não fiquei atrás dele, tentando ser amiga dele. Não. Foi algo natural que ele começou a se aproximar de mim. Eu comecei a me aproximar dele. Naturalmente, a gente foi conversando na igreja. A gente começou, e aí tinha as viagens para outra cidade. Ia ele e a irmã dele. E eles sempre me levavam juntos. Eu ia junto. Né? A gente começou a ter um laço de amizade muito forte. Até que um belo dia, aconteceu o quê?
Parecia que nós dois estávamos namorando, mas eu não sabia se a gente estava namorando ou se não estava, porque até então ele não tinha me pedido em namoro, né? Ele não tinha me pedido em namoro, não. E ele ainda fala, mas eu não te pedi em namoro? Não pediu. E aí eu virei pra ele e falei assim, e aí, como que é? Nós dois estamos conversando tanto, a gente tá tão junto. E aí, nós estamos namorando ou não estamos? Aí eu falei, você não vai me pedir em namoro, não? Bem assim, direto. Ele falou assim, ué, então nós dois estamos namorando, né? Eu falei, então nós estamos namorando? Ele falou, tá, nós estamos namorando. Eu falei, então tá, então nós estamos namorando. Foi assim que a gente começou a namorar, irmãos. E a gente começou a namorar. E, honestamente, pra mim foi um namoro completamente diferente de tudo que eu já tinha experimentado quando eu estava no mundo. Totalmente diferente, irmãos. Completamente diferente. O nível do meu relacionamento, do meu namoro com o Mauro era completamente diferente do que eu tinha experimentado no mundo. Ele me respeitava, era carinhoso comigo. Para vocês terem uma noção, a gente foi dar o primeiro beijo depois de uma semana que a gente estava namorando. Claro que tem muitos cristãos que decidem nem se beijar, é um direito de cada um. Mas para mim que estava no mundo, acostumada a fazer e acontecer, com tudo e com todos, sem medir, sem conhecer, sem ver a pessoa, sem nada, gente, para mim aquilo, meu Deus, que coisa mais linda. A gente ficou uma semana, a gente já estava namorando, aí um belo dia a gente deu o primeiro beijo, e aí eu pensei, gente, ele é tão respeitoso, ele era muito respeitoso comigo, me tratava com gentileza, não tinha aquelas grosserias que o cara do mundo tem mania de falar, sabe? Quando o cara é grosso, o cara é sem educação. Os outros relacionamentos que eu tive, quando eu era do mundo, era tudo grosso, gente sem educação, que não me respeitava, que não respeitava os meus limites, que me tratava com desdém, com sarcasmo. Eu nunca tinha sido tratada com gentileza na vida. Eu tive vários relacionamentos, irmãos. Namoro sério, eu tive só 2 namoro sério, mas tinha um monte de bagunça. Então, assim, quando eu comecei a namorar com o Mauro, eu vi o que que era pureza. Eu vi o que que era santidade. Eu vi o que que era um relacionamento, do que eu era digna realmente. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus falou comigo que era para me dizer não a outro relacionamento, eu pensei que ia ser difícil, mas foi mais fácil do que eu imaginava. Porque eu tomei a decisão de obedecer a Deus e dentro de uma semana eu já estava nem aí, ó. Já estava nem aí, a cura veio dentro da minha alma e eu não tinha rancor, não tinha mágoa em relação a ele, estava tudo resolvido, entendeu? Então, assim, como eu estava experimentando agora um relacionamento completamente diferente, eu pensei, gente, que coisa é essa? Tão diferente, tão bom, tão de Deus. E aí a gente foi tudo tão rápido, gente, porque assim, a gente começou a namorar e aí logo veio aquele assunto. E aí, quando nós vamos casar? Eu perguntei, ele perguntou pra mim, quando nós vamos casar? Aí eu falei pra ele assim, vai, daqui a um mês. Falei brincando. E aí a gente noivou depois de um mês. Olha só, a gente noivou, entrou em acordo. Não teve pedido de casamento, não teve nada disso não. A gente entrou em acordo. Então nós vamos noivar daqui a um mês. Ok, então nós vamos noivar. Um mês depois a gente noivou. E 5 meses depois, eu acho que a conta tá certa. Acho que é isso mesmo, tá? Se eu errar por um mês, me perdoa. A gente casou no mesmo ano. Olha só, no início do ano eu estava completamente destruída emocionalmente. Completamente num relacionamento, passando humilhações terríveis. Frustrada, revoltada, doente, enferma, em depressão profunda. No final do ano, eu estava restaurada, curada, vivendo um relacionamento que eu sempre sonhei, mas eu nem imaginei que existia. Eu nem imaginava que existia um relacionamento daquele, irmãos. Então, eu quero dizer algo para você que está aqui me ouvindo, né? Mulher, principalmente, para as mulheres que estão aqui me ouvindo. Não aceite menos do que você merece. Amém, igreja? Não aceite menos do que você merece. Deus tem um relacionamento restaurador, porque o meu marido, o Mauro, meu marido, foi um agente de restaurador na minha vida, nas minhas emoções. Porque eu não estava completamente pronta para casar. Não estava. Por mais que eu já havia liberado perdão, estava sendo curada e não queria mais aquele relacionamento, tinha várias outras coisas
nas minhas emoções que precisavam ser curadas e ele foi um agente restaurador na minha vida. Então, eleve o seu padrão para o padrão divino. Eleve o seu padrão para o padrão divino. Eleve o seu padrão para o padrão divino. Não aceite ser desrespeitada. Não se envolva com um homem que não tem a mesma fé que você. Se você está aqui me ouvindo e você é uma mulher espírita, vai procurar um espírita para você se relacionar. Se você está me ouvindo e você é uma mulher católica, procura um homem católico para você se relacionar. Mas se você é uma mulher cristã, evangélica, tá? Vamos falar um linguajar simples. Procure um homem cristão para você se casar, para você se relacionar, minha irmã. Obedeça a palavra de Deus, você vai viver restauração nas suas emoções. É isso que a gente merece. Alguém que nos ama, alguém que nos respeita, alguém que é fiel a nós, alguém que é leal, companheiro, melhor amigo. Ok? Você precisa levar o padrão de exigência, porque senão você vai ficar aí vivendo de migalha. Eu estava vivendo de migalha quando eu estava no mundo. E o Senhor falou, diga não, se você quiser viver o que eu tenho para você. E eu falei, oh, glória, Senhor. Amém. E hoje eu estou vivendo mais do que eu imaginei. Tem até uma música da Luana Rodrigues. Além do que eu sonhei. Muito além do que eu sonhei. Muito além. Nunca imaginei que fosse capaz. Nunca chegou ao meu coração. Assim como diz a palavra de Deus. Que são coisas que nem chegaram ao nosso coração que Deus tem preparado para nós. O que eu almejava aqui dentro e não tinha coragem de falar e nem sabia expressar. Não chega nem aos pés do que Deus preparou para mim hoje. E eu glorifico o nome do Senhor por essa restauração tão linda que Deus fez na minha vida. E eu digo para você, minha irmã que está aqui me ouvindo, se você tem um relacionamento, você é casada e seu marido ainda não se converteu a Jesus, ore por ele. Seja uma testemunha de Jesus dentro da sua casa, para você viver no futuro, quando o Senhor Jesus salvar ele, quando ele se entregar, você viver essa restauração. Agora, se você é uma mulher solteira que está aqui me ouvindo, escolhe muito bem, escolha um homem crente. Escolha um homem crente, alguém que verdadeiramente ama Jesus, porque se ele não amar a Deus acima de tudo, não vai saber te amar. Não vai saber te amar. Amém? Eu vou encerrar por aqui, porque ficou bem grandinho esse vídeo, hein? Ficou bem grandinho. Tem vários outros detalhes, mas vamos deixar para um outro momento, tá bom? Eu espero que esse vídeo de testemunho possa edificar a sua vida. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixar seu like se você gostou, um comentário, dá um glória a Deus aqui embaixo, irmão. Deixa um glória a Deus aqui embaixo e compartilha essa palavra com seus amigos. Amém? Semana que vem eu trago o terceiro vídeo dessa série Testemunhos. Deus abençoe!